Chegou um pouquinho depois, vou me apresentar novamente. Eu sou a Vanessa, eu componho a área trabalhista aqui do Primeiro Corfman, juntamente com o doutor Ivo, a doutora Gabriela também, né? Não sou especialista na legislação de proteção de dados, né, como a doutora Rita, que apresentou aqui para nós anteriormente. E hoje meu objetivo aqui é trazer para vocês, sob o ponto de vista trabalhista, algumas questões práticas que a gente vê no dia a dia, dos reflexos dessa nova legislação nas relações de trabalho que nós temos, tá? Então, é uma lei que ela vai impactar para todos nós, né? Porque a empresa, como uma pessoa jurídica de direito privado, efetivamente ela é controladora de dados pessoais, dados sensíveis, né? Principalmente quem atua no jurídico, no RH, acaba tendo acesso a informações de cunho sigiloso em decorrência da relação de trabalho que mantém com aquela pessoa, e por conta disso nós temos que ter aí alguns cuidados, tá? Então, a questão da informação sigilosa do empregado é algo que já está presente na nossa vida, já está lá no dia a dia da nossa instituição, mesmo antes da criação desta lei, né? Nós temos na Constituição Federal, como a doutora Rita já adiantou, um artigo que garante a todos nós o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito à inviolabilidade da nossa imagem. Então, até pouco tempo, nós não tínhamos na legislação do trabalho específica uma regulamentação para essa questão. Então, nós nos utilizávamos da Constituição Federal e também por analogia de artigos lá do Código Civil. Hoje, com a reforma trabalhista, nós já temos um artigo específico que trata da intimidade do empregado como um bem imaterial tutelável, ou seja, eu tenho que ter a imagem, a intimidade, a saúde, as questões íntimas do empregado como um tesouro que eu tenho que deixar muito bem guardado. Porque se esse dado ele for utilizado de uma forma indevida, isso pode me causar uma consequência jurídica, tá? Então, hoje, além da Constituição Federal, nós vamos ter duas legislações ordinárias que dão um tratamento específico ao dado. Então, a gente tem que ter o cuidado na relação de trabalho como um todo, porque a relação de trabalho, ela é ampla. Eu não tenho esse dever só em relação ao meu empregado. Eu tenho pessoas dentro da minha empresa que têm uma relação de trabalho comigo sem necessariamente ter uma relação de emprego. E por conta da legislação de proteção de dados, até mesmo a relação pré-contratual hoje me ensejam cuidados, tá? Então eu gostaria de trazer para vocês um pouco de coisas que a gente vê na prática que causam dúvidas e até que ponto a gente pode e não pode, o que pode me dar um problema ou não, tá? Então, primeiramente, a gente vai falar aqui da fase pré-contratual. Quem trabalha com recrutamento e seleção, muitas vezes tem acesso a informações que são informações de cunho pessoal e também informações de cunho sigiloso, de cunho sensível, né? Então, qual é o cuidado que nessa fase pré-contratual a gente tem que ter? A colheita daquele dado que tem uma finalidade específica. O porquê que eu estou pedindo que aquela pessoa forneça o dado para mim? A gente tem que pensar que quanto mais dados eu vou coletar, mais responsabilidades eu vou agregar, né? Então, muitas vezes a empresa já tem lá um formulário pré-elaborado que aplica para qualquer tipo de contratação, para qualquer tipo de posição, né? Eu até conversei um pouquinho aqui com algumas pessoas, às vezes a gente vê assim, é uma empresa que em algumas funções ela vai ter que viajar para o exterior. Então lá no primeiro contato eu já pergunto se ela tem passaporte, o número do passaporte, se ela tem certificado de vacinação registrado na Anvisa. Eu preciso dessa informação nesse momento, eu nem sei se essa pessoa vai ser qualificada para essa vaga, né? Então o processo seletivo muitas vezes ele é feito em etapas. Então que as informações a serem colhidas, que elas sejam adaptadas a cada etapa que vai ser realizada, que é a questão do princípio da finalidade que a doutora Rita colocou. Qual é a finalidade de eu saber nesse momento se a pessoa tem um passaporte ou não, né? Nós temos um outro exemplo prático. Temos um cliente aqui que faz alocação de mão de obra e muitas vezes presta serviços para um banco. E aí, dependendo do que ela vai fazer lá,
eu preciso saber quem vem trabalhar aqui, se ela é correntista de banco, qual é o banco e desde quando. Eu preciso ter essa informação sem ao menos eu saber se aquela pessoa vai ser contratada ou ainda, se contratada, se ela vai ser alocada para um cliente. Então é esse tipo de percepção que a gente vai ter que ter no momento de chamar esse candidato, esse trabalhador, ainda que ele não esteja vinculado a mim por uma relação de emprego, mas eu já estou tomando dados dele. Sim, como você vê a questão, se há alguma alteração no tratamento da questão dos famosos background checks, que muitas vezes você acaba fazendo ou por política interna da sua empresa, de registros, histórico criminal, histórico de trabalho, verificar o histórico acadêmico e tudo mais, para a própria empresa, e às vezes o seu cliente te exige uma qualificação mínima que você, portanto, tem que checar dessa forma. Como é que você vê isso? Olha, hoje a legislação do trabalho, ela admite esse background check quando há uma finalidade específica para aquilo. Então, em determinadas funções que a pessoa vai desenvolver, você até pode requerer um atestado de antecedentes criminais ou até mesmo um exame psicológico. Mas isso tem que estar intrinsecamente ligado com o exercício da atividade profissional. Eu não posso pedir isso aleatoriamente, eu não posso fazer esse tipo de requisição para o trabalhador por uma demanda contratual. Eu tenho que ter uma fundamentação legal que esteja intrinsecamente ligada ao exercício da tarefa que ele vai desenvolver, para que isso tenha validade. A fim que não se configure como uma prática discriminatória, seja na contratação ou seja na movimentação na estrutura da empresa em razão de alguma condição pessoal que ele tenha. Algumas empresas, elas pedem para o candidato a informação. E quem consulta por conta? Se a pessoa está incluída no Serasa, no SPC, os antecedentes criminais, se tem processo trabalhista ou não. Aí a gente vai cair no mesmo problema, porque ainda que você não tenha recebido essa informação de uma forma expressa, você é conhecedora dessa informação. Então, se porventura essa informação que você colheu, ainda que por um outro meio extraoficial, vou utilizar essa palavra, e essa informação ela tem uma destinação distinta de uma finalidade que ela teria que ter uma autorização expressa, aí ainda assim você pode ter problema. Só para acrescentar, se a pessoa publicizou essa informação, não há necessidade do consentimento. Tá, então... Se no Facebook ela mesma tornou público a informação. Não, mas assim, não seria o caso do SPC Serasa não dar informação sobre a pessoa? Porque foi ela que publicou, né? Ela que deu publicidade. Não, mas bom, a pergunta é dentro do sistema jurídico. Eu não sei do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista que eu estou mais familiarizada, o CDC, no artigo 43, torna aquele ato lícito de divulgar dessa forma. Agora, conversando aqui com o Dr. Ivo e com a colega da MCR, eu estava com o viés e ele falou, não tem que ter tem que ter um cuidado na forma, como que você vai documentar internamente isso, para que você possa consultar, mas não registrar, enfim, para ter uma questão do risco aí, né, de você estar passando o farol vermelho aí, né, documentar internamente isso, né. Mas aí não é uma relação de consumo. Não é uma relação de consumo. Na relação de consumo você pode usar. Na relação trabalhista que é a questão, né? Porque nos princípios da área trabalhista. Na relação de trabalho, a lei ela veda qualquer possibilidade de discriminação do trabalhador em razão de uma condição pessoal, para que ele tenha acesso ao emprego, porque lá na Constituição diz o quê? Que o trabalho é um direito social, né? Então, o fato de eu ser inadimplente não significa que eu seja um mau profissional, que eu não esteja qualificado para aquela vaga. Então, realmente é muito delicada essa relação, principalmente se essa pessoa tiver a ciência de que ela foi desqualificada, enfim, por alguma informação que não esteja intrinsecamente ligada com o processo seletivo para o qual ela está se candidatando. Tá? Não sei se é bem Não, eu entendo, assim, do ponto de vista de quem fornece a informação e para quem ela libera a informação, porque é uma informação que prejudica a pessoa. Se a empresa tem uma política que não contrata pessoas com restrição de crédito, e
ainda que isso esteja lá. Que você tenha obtido isso de uma forma lícita, vamos dizer. A gente por uma obteve de uma forma lícita. A empresa não pode ter essa regra, né? Ela não pode ser preconceituosa, mas tem. A maioria tem. Então eu acho que o SPC não poderia dar informação. Deveria ter uma limitação. Isso chega ao conhecimento do empregado, ele pode, do trabalhador. Eu entendo que ele teria uma ação, tanto em relação a quem forneceu a informação, quanto a empresa se adotou uma postura preconceituosa. Aí, obviamente, a gente teria toda uma questão de dizer a empresa ela não é obrigada a contratar alguém, mas nós estaríamos vendo como essa informação foi utilizada e se isso efetivamente foi capaz de causar algum prejuízo a esses bens imateriais que ela é detentora. O exemplo que eu dei para a Raquel, para a RNCE, é exatamente isso daí. Então, se você vai contratar um diretor financeiro que vai mexer no numerário da empresa, que pode ter alguma consequência de perda para a empresa, justificaria você fazer uma pesquisa dos antecedentes. Caso contrário, não. Então tem que ter uma justificativa. Ele vai mexer com o meu dinheiro, vai tomar conta do meu dinheiro. Então depende da função, como a doutora Vanessa falou, você pode fazer algum tipo de investigação, não aleatória. Qualquer investigação aleatória, Serasa, antecedente criminal, é forma de discriminação. E a empresa pode sofrer por isso. Mesmo que não contratar. A pré-contratação já pode gerar um dano. Porque aí nós teríamos a situação de que isso obrigaria o proponente a determinadas obrigações legais, obrigações jurídicas, né? Acho que a gente cairia aqui nesse segundo ponto da necessidade de consentimento. Então, nesse exemplo do Dr. Ivo, por exemplo, eu estou me candidatando a uma vaga de diretor financeiro. Então, a empresa ela teria que me dar ciência. Para o exercício desta vaga, é necessário que tenhamos uma pesquisa sobre o seu crédito ou sobre o seu antecedente criminal em razão da função que você vai executar. Então, eu estou informando que eu preciso desse dado e ele está me autorizando a colher esse dado ou até mesmo me entregar pessoalmente o dado. Então, nesse cenário, eu acredito que estaríamos respaldados, mas uma pesquisa extraoficial, vamos dizer assim, isso é temerário. Mas você entenderia igualmente legítimo se eu disser, olha, eu vou fazer esse cheque, vou checar essas informações, porque os meus clientes exigem essas informações para a posição que eu vou te colocar. É o que a gente está obrigação contratual. Hoje, a gente acaba tendo nessas questões um diálogo de fontes, né? Porque aí a gente está no âmbito do contrato. Então, o meu contrato com o cliente me permite que eu ajuste condições para a execução daquele contrato. Mas a minha relação de trabalho, muitas vezes, não vai tornar essa obrigação contratual ilícita na execução do contrato de trabalho da pessoa. E hoje, essa é a dificuldade que a gente tem, né? Nesse caso, por exemplo, que eu sei aqui desse meu cliente que tem essa questão da alocação de mão de obra no banco. Eu posso efetivamente ter um empregado que não queira dar essa informação. Então, qual é a saída que a gente tem? Eu preciso buscar no meu corpo de empregados aqueles que me autorizem expressamente a divulgar essa informação para o meu contratante. E somente eles estariam elegíveis à função para desempenhar no cliente. Exatamente. Mas aí a gente pode se deparar com a situação de que eu tenho um contrato e que eu não vou ter no meu corpo de empregados pessoas elegíveis à execução desse contrato. Então é isso que a gente... Uma fase de contratação não faz sentido eu contratar alguém que não cumpre com o requerimento da vaga que eu quero preencher. Né? Isso, mas é por isso que essa questão da pré-contratação é aquilo que a gente está falando. Para essa vaga específica, eu preciso dessa informação, então no momento que eu tenho uma finalidade específica para aquele check, eu posso pedir, mas desde que a pessoa me dê o consentimento expresso dela de obter esse dado. Então, acho que a palavra sempre aqui é cautela, finalidade e proporcionalidade. Qual é a finalidade dessa informação e com que proporção eu vou utilizá-la? Né? Essa eu acho que é a grande questão aqui. Vocês têm que abordar esse tema do background check para falar de um outro tipo de checagem que é muito comum em RH, que é a checagem de referências profissionais. Você acessar
ex-gestores, A gente vai falar disso um Vai pouquinho falar mais mais? pra Tá bom, frente, então. tá bom? Então é isso. Então nessa fase pré-contratação aqui, então eu acho que são essas palavras que a gente tem que ter em mente. A proporcionalidade da informação e qual é a finalidade da informação que eu vou obter, né? Como eu dei esse exemplo do passaporte. Eu nem sei ainda se essa pessoa vai compor o meu quadro de empregados. Pode ser que ela nem seja aprovada nesse momento. Por que eu vou colher esse dado? Né? Então, nesse sentido, a gente vê que muitas vezes os formulários ou os procedimentos, os processos que já estão lá pré-estabelecidos, eles precisam ser adaptados a partir de agora por conta da nova realidade legislativa que a gente está vivendo, tá? Eliminação dos dados pessoais obtidos após a dispensa do candidato à vaga. Isso também é um cuidado que a gente tem que ter, o famoso banco de currículos, né? Então, eu recebi os dados dessas pessoas, fiz uma avaliação, não se identificou no perfil da vaga que eu preciso deixar isso armazenado comigo. E um outro cuidado que a gente tem que ter, que a gente vê muito na prática, né? Geralmente, profissionais de RH ou de jurídico, nós temos os famosos grupos, né? Quem aqui não participa de um grupo de WhatsApp de RH, grupo de WhatsApp de jurídico? Então, esse currículo às vezes não serviu para mim, mas eu vou passar para você. Né? Olha, eu recebi 5 currículos aqui, essa pessoa, eu não tenho essa vaga agora, eu posso? Né, isso é muito comum, e principalmente a divulgação desses dados por meios que estão além da empresa. Né? Muitas vezes eu nem divulgo isso pelo meu e-mail corporativo, eu divulgo lá pelo WhatsApp mesmo. Então, eu posso fazer isso? Não, eu não posso fazer isso, porque eu estou recebendo esse dado como pessoa jurídica. Eu recebo esse dado no exercício da minha profissão, no exercício do meu contrato de trabalho, como preposto da empresa. Então, eu não posso divulgar isso numa rede em que eu estou atuando como pessoa física. Eu estou excedendo o meu papel de preposto naquele momento. E isso é muito importante, né? A gente falou um pouquinho ali no café que, na verdade, hoje a gente vai ter que ter uma mudança da nossa cultura. Porque a nossa cultura é da informalidade, é da aproximação, né? O que tem de mais? Eu estou ajudando a pessoa. Só que muitas vezes, você pode ter ali naquele grupo alguém que conhece ela pessoalmente e nem sabe que ela está se recolocando, né? Talvez aquela informação, ela não quer que chegue no conhecimento da empresa XYZ, e através de você aquilo vai chegar. Então, tanto você como pessoa física pode responder por isso, mas nós, atuando como prepostos da empresa, estamos obrigando a empresa a toda e qualquer conduta que a gente tem. Então, isso é um cuidado muito sério que a gente tem que ter. Já tem jurisprudência sobre indenização em redes de WhatsApp? Sim, o WhatsApp, apesar da gente usar muito como uma ferramenta do dia a dia, ele não é um meio de comunicação institucional, né? A gente até sempre coloca isso para as empresas como uma boa prática, que a gente evite ter o WhatsApp como um meio formal de comunicação da empresa, porque efetivamente você não sabe onde essa informação vai parar, né? E às vezes a gente vê algumas empresas assim, a gente tem o grupo da recepção, o grupo do pessoal do TI, o grupo não sei do que, aí do TI, por exemplo. Segue aqui a listagem das senhas de acesso para as máquinas do pessoal do 12º andar. Isso pode parar na mão de uma pessoa que não está dentro da empresa, né? Então esse cuidado efetivamente a gente tem que ter. Ainda que a gente fale de uso de celular corporativo, O uso do celular corporativo é como uma ferramenta de trabalho, aí nós teríamos uma outra tratativa. Mas esse exemplo que eu estou dando aqui é o grupo pessoal que eu faço parte e que eu acabo divulgando informações que eu tenho acesso pelo papel que eu exerço na minha instituição, tá? Então, em regra, a prática mais segura é eliminação dos dados pessoais obtidos após a dispensa do candidato à vaga. No caso de eu ter o que a gente chama de um banco de currículos, né? Então, muitas vezes eu não vou precisar dessa pessoa nesse momento, ou o perfil não é cabível para mim agora, mas há uma potencial oportunidade futura. Então, o que eu devo fazer? Eu devo comunicar a pessoa de que eu pretendo armazenar essa informação por algum tempo e informá-la por qual período esse dado estará disponível para a minha consulta no meu banco de dados. Tá? Então, essa é a prática mais segura da gente fazer. Não deixar isso lá aleatoriamente, sem um período previsto para que esse dado seja eliminado. Ela tem que ter a ciência de que eu vou ter no meu banco de dados
por um certo tempo aquela informação. E se ela me autoriza a fazer isso, porque muitas vezes ela não autoriza. Então a gente sempre tem que ter a anuência do proprietário daquela informação, se eu posso utilizá-la, como utilizá-la e por quanto tempo eu posso reter esse dado comigo. Se eu tenho um site de trabalho conosco, a empresa tem a página lá que a pessoa cadastra o currículo. A partir do momento que a pessoa está cadastrando o currículo dela, ela está autorizando. Ela está autorizando, porque ela mesma está inserindo aquela informação, ela está te dando ciência daquela informação. Mas ainda assim, eu acho importante que você dê ciência a ela por quanto tempo aquilo vai ficar disponível na sua rede para sua utilização. E se você vai compartilhar com outras empresas daquele grupo econômico. Isso também é muito importante, né? Porque tem empresas que ela é uma empresa única ou empresas que são grupos, né? Então, eu tenho um RH único que atende 4, 5 empresas. Só que eu, como candidato, nem sei que esse grupo econômico existe. Então, eu estou me candidatando a uma vaga onde? No Pinhão e Koifman Advogados. No Pinhão e Koifman tem outras empresas, tem outros escritórios que compõem um grupo. Então, de repente, não serve aqui para a área trabalhista, mas lá no tributário talvez eu tenha uma oportunidade. Eu preciso cientificar o candidato quais são as empresas daquele grupo que terão acesso àquela informação, tá? Não é o simples fato de juridicamente formar um grupo econômico que me permite divulgar esse dado indistintamente. O detentor da informação, ele sempre tem que dar para o dono daquele dado a destinação que ele vai ter, tá? Então isso também é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. A gente comentou do caso de uma pessoa se aplicar num banco de dados, num banco de talento e tal, e ela programa as informações. Quando eu solicito essa informação, eu também tenho que dar esse mesmo tratamento, né? Sim, você sempre tem que ter a anuência dele e dar ciência para ele da destinação daquele dado e do tempo de guarda daquele dado. Tá? Ter a cautela com o uso de informações pretéritas do candidato. Por quê? Tanto a Lei de Proteção de Dados quanto a legislação trabalhista, e a gente vai entrar um pouco nisso aqui que a gente falou, veda qualquer tipo de conduta discriminatória. Tá? Então, por exemplo, 2 anos atrás, eu, Vanessa, me candidatei lá numa empresa e por conta da atividade que eu ia desempenhar, eu tive que fazer um exame toxicológico. Alguma coisa lá apareceu. 3 anos depois eu venho nessa mesma empresa. Mas, poxa, 3 anos atrás já deu esse problema aqui, não quero. Né? Então, primeiro, eu guardei essa informação por 3 anos para qual finalidade? Né? E em 3 anos, hoje a minha condição já pode ser outra. Então, nem sempre essa informação pretérita, ela efetivamente se reafirma no presente para aquele momento em que ela vai ser utilizada. Então, isso a gente também tem que ter muito cuidado. Vanessa, o que vocês consideram um prazo razoável para descartar? Olha, nós não temos uma regulamentação legal para isso, mas eu acredito que 6 meses é um prazo razoável. Pelo menos acho que é uma praxe de mercado. Não sei se você tem alguma colocação específica a respeito disso. Porque essa fase pré-contratual, na verdade, na legislação trabalhista, nós não temos uma regulamentação específica. Né? Temos situações assim, a pessoa vem aqui, faz um processo seletivo, ela tem um indício de contratação, vai lá, pede demissão e tal, e a contratação não se confirma. Eu preciso indenizá-la? Eu tenho responsabilidade nisso ou não? Para esse tipo de situação, a gente acaba se utilizando de outras fontes do direito que não a legislação do trabalho especificamente, porque isso não é regulamentado. Então, não tenho na lei trabalhista, pelo menos, um prazo. Lá no livro, quando eu falei dos princípios, tem um que é finalidade e proporcionalidade, né? Se você, por exemplo, está montando uma planta, então você vai participar desse processo seletivo, mas a gente vai contratar primeiro agora 12 profissionais, mas ao longo desse ano a gente deve chamar outras pessoas. Então, se você não passar agora, você vai ficar no nosso cadastro de reserva ainda por 1 ano, porque a nossa operação deve chamar outras pessoas ao longo desse ano. Então, nesse caso, poderia ser 1 ano. Você tem que ver para qual a natureza você está coletando e aí você estabelece o período razoável para essa é a lógica, né, da proteção de dados, para dar essa legitimidade. E também mitigar o risco de vazamento sem necessidade.
que ficar guardando 2 anos e não vai contratar mais esse tipo de profissional? Mas hoje, para fazer uma seleção nesse sentido e eu poder armazenar esses dados pelo período de 1 ano, por exemplo, num kit admissional ou pré-admissional, eu tenho que ter uma ciência dele por escrito, uma autorização para que eu possa armazenar esses dados. É, o ideal é você... Porque senão ele pode entender que ele fornecia só para o processo seletivo. Como aquele processo seletivo teve o começo, meio e fim, ele não foi o candidato escolhido, ele achou que você nem estaria mais guardando essa informação. Então, com relação à fase pré-contratual, esses são os cuidados que a gente sempre indica para ter. Qual é a informação que eu estou pedindo, o porquê dessa informação, dar ciência ao candidato de como essa informação vai ser utilizada e por quanto tempo, né? E aí, como a Rita também bem colocou, a gente tem que gerenciar isso, porque muitas vezes a gente tem coisas que ficam perdidas lá, né, nos nossos arquivos, o tempo vai passando e efetivamente pode haver um vazamento de dados ou num processo seletivo daqui 2 anos, achei um currículo aqui no fundo da minha gaveta, vou pegar. E você fala, poxa, até hoje isso estava lá na empresa, nunca mais ninguém me ligou, por que isso está guardado lá? Então a gente sempre tem essa questão aí da finalidade, da proporcionalidade e o prazo de utilização desse dado, tá? Na fase contratual. Então, hoje os contratos de trabalho, que a gente vem orientando, é que os contratos eles já sejam ajustados a essa necessidade de anuência do empregado, tá? Então, o empregado, desde a contratação, ele deve estar ciente de todas as finalidades de uso dos seus dados e autorizar expressamente a sua utilização nas ações relacionadas ao contrato de trabalho. Um cuidado que nós temos que ter com isso é em relação a plano de benefícios, porque muitas vezes a gente tem um benefício, nós temos ferramentas de aprimoramento de benefícios, mas isso pode nos causar um problema com relação a essa guarda de dados. Vou dar um exemplo. Nós temos empresas que às vezes têm convênios com empresas de fornecimento de ingressos, de shows, mas como é que essa empresa vai ter acesso ao meu empregado? Eu vou ter que fornecer para ela quem é meu empregado, qual é o e-mail dele, qual é o telefone dele, né? Então, ele quer participar disso, ele quer receber essa informação, isso não é inerente ao contrato de trabalho. É uma facilidade, é um benefício, mas ele é opcional. Se é uma opção utilizar, é minha opção também que aquele terceiro tenha acesso aos meus dados. Então, isso a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Plano de saúde. Plano de saúde, eu tenho que ter uma autorização expressa do meu empregado para que eu possa informar quem são os dependentes dele, condições de saúde específicas. A gente até falou um pouquinho lá fora, hoje algumas empresas oferecem um serviço de apoio ao usuário do plano de saúde, né? Então, vamos rever, será que o seu médico está fazendo essa avaliação correta? Ele te indicou 10 sessões de fisioterapia, vamos ter uma segunda opinião e tal? Até que ponto eu posso adentrar nessa esfera íntima do empregado, né? Então, tudo isso ele tem que estar ciente da possibilidade e anuir com a entrega de dados para qualquer tipo de parceiro que nós tenhamos, ainda que seja para uma questão benéfica, tá? Vamos pensar que essas coisas, elas são ofertadas para o empregado em razão do contrato de trabalho, mas ela não é intrinsecamente relacionada à execução deste contrato. Tá? Aquelas informações que são inerentes à execução do contrato, isso pela própria lei, eu tenho o direito de guardar e de utilizar da forma legal que me é determinada. Agora, essas outras informações que são acessórias, para essas eu tenho que ter anuência expressa. Tá? Gestão de folha de pagamento que seja de anuência expressa? Você tem que dar ciência para o empregado. Por exemplo, a minha folha não vai ser feita aqui dentro por empregados da minha empresa. Eu vou contratar um terceiro que vai gerir essas informações. Mas aí ciência não é consentimento que eu tenho que pedir para ele, né? Na verdade, se ele te dá a ciência de que um terceiro vai ter e que vai usar para uma finalidade específica, o consentimento dele é implícito, né? Porque para a própria execução do contrato, eu preciso que aquela informação seja fornecida. A dúvida que me dá aqui é que, assim, talvez eu esteja muito com o GDPR na cabeça, que eu fui martelada, como a maioria das pessoas, empresa mais internacional, mas no GDPR a gente evita pedir consentimento para tudo aquilo que eu possa ter alguma outra razão legítima para ter o dado.
Então, assim, os exemplos que você explicou, eu super concordo, mas ali na sua lista desse slide, eu imagino que não haveria necessidade de consentimento do empregado para a questão de cartão de transporte. Eu sou obrigada a dar o transporte para ele, eu tenho que pegar o dado, ou plano de saúde e tudo mais. Eu concordo que seria prudente, mas olhando sobre o prisma do GDPR que fala não peça consentimento para aquilo que você não precisa pedir, isso não se aplicaria aqui, você acha? Na verdade, aqui o que a gente fala é ele ter ciência de que isso vai ser fornecido, ele tem que anuir com essa divulgação. Uma pergunta, o termo de opção do benefício... Só para complementar a pergunta dela, desculpa, o titular tem direito a acesso a... Lembra que eu falei que eles tinham uma relação de direitos? Aí tem um que informações acerca de uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. Então, o importante é informar ele que está sendo tratado assim, para ele não ter uma expectativa de sigilo em relação a esse dado. É que eu tenho a sensação do que eu aqui conheço, talvez o slide esteja uma visão mais conservadora. Não, sem dúvida, mas de todo modo, alguma forma de transparência para ele de que há esse compartilhamento, o ideal é ter no documento. Mas sinceramente, eu acho, pelo menos... Essa coisa de, estava implícito, entendeu? O que eu conheço do sistema jurídico brasileiro, eu diria que essa regra que aplica no GDPR não aplicaria aqui. Eu seria aqui mais conservador e diria, peça sempre o consentimento de tudo, mesmo que você tenha dúvida se precisa ou não, que vai te proteger. Enquanto no GDPR eles entendem que você tem que evitar o consentimento, que quando você depende do consentimento, tem várias outras regras que se aplicam. Por exemplo, ele pode revogar o consentimento. O que você faz com o empregado que revoga o consentimento para, sei lá, qualquer um desses itens, entendeu? Então, assim, por isso que no GDPR eles falam, evite pedir consentimento. Mas do que eu estou te ouvindo aqui, do que eu conheço do sistema jurídico brasileiro, eu acho que o nacional é o inverso. Pede consentimento para tudo, para você ter mais proteção. Não sei se é o caso. Isso aqui eu ajudei nesse slide aqui em cima de um trabalho que eu fiz no passado. Esse é o tema, o nome que a gente usou naquele trabalho. Né? Lembra, Gabriela, quando a gente estava fazendo, depois a doutora também atualizou? Termo de consentimento do empregado em relação ao uso dos seus dados. É um documento que vai tratar de várias coisas. E nesse meio, mencionar a ele que ele não tem expectativa de privacidade em relação ao dado de folha de pagamento, porque você usa uma empresa terceira. Na verdade, o consentimento é um termo genérico aqui dentro de um documento, e aí você dá transparência a ele de que há isso. Entendeu o que eu estou falando? Não, talvez você está pegando muito o pé da letra essa coisa do consentimento. Eu concordo com você, o Hélio pontua esse aspecto de que quando você pede só para o consentimento, depois se o outro revoga, você não pode usar. Só para fazer um ajuste aqui. Esse consentimento é para execução do próprio contrato de trabalho, do contrato de trabalho em si, que é diferente desse primeiro exemplo que eu dei, se eu posso fornecer o dado entregado para um parceiro meu, efetivamente, em relação à utilização de algum benefício. Aqui, a empresa que vai rodar a folha, né, que é assim que a gente fala, ela ter acesso ao salário que ela ganha, se ela teve um bônus, se ela teve um afastamento previdenciário, isso é intrínseco à própria execução do contrato de trabalho. Mas o que a gente está dizendo aqui isso é um dado sensível, é um dado pessoal, então o empregado ele tem que ter a ciência inequívoca de que esses dados serão partilhados com esses terceiros para a execução do contrato de trabalho deles. Eu juro que eu paro de muito mal, Pedro, mas a principal preocupação que eu tenho aqui, eu entendo a questão dos fornecedores, acho que você tem razão, é a cautela que a gente tem que ter e tem que ter transparência. A minha principal preocupação, acho que a maioria das pessoas aqui em volta da sala passam por esse problema, é o nível de informação que os clientes exigem hoje, principalmente de empresas prestadoras de serviço. Então ele vai me pedir cópia da folha de pagamento, das guias previdenciárias, de recolhimento, cópia da etiqueta da lingerie que é utilizada pelo empregado. E aí a gente entra no momento que vai entrar uma normatização agora de proteção de dados que hoje não estava regulamentado. Então, a hora que você pede o consentimento do empregado para você compartilhar absolutamente todas as informações que você tem dele com os seus clientes no cumprimento de uma obrigação contratual sua, isso é legítimo? Ou é Na verdade, a gente vai ter um slide que a gente vai falar especificamente sobre a terceirização, né? As empresas que terceirizam e as empresas que tomam de obra terceirizada. Só mais a pergunta que eu ia fazer sobre esse assunto. Hoje, todos os benefícios, exceto ali a questão da gestão de folha, todo mundo tem que fazer um termo de opção pelo benefício, né? Não substituir.
Apenas o termo de opção, eu particularmente entendo que não substitui. Esse termo, por exemplo, é um dos documentos que a gente entende que deveria, nesse momento, ele ser ajustado para essa nova legislação. Eu opto por isso e estou ciente de que para a execução desta opção, os meus dados serão partilhados com terceiros para operacionalização dessa determinada condição. É nesse sentido que a gente está falando aqui. Tá? O ponto aqui é... De licença para sentar aqui um pouquinho, fica à vontade, eu estou aqui. Porque acho que o que a gente fez, por exemplo, na nossa empresa foi justamente fazer aqueles termos e condições gerais de 55 páginas, que é um empregado dele, mas lá você exemplifica tudo que você vai ter que fornecer para a empresa, inclusive dados bancários e tudo mais, para poder operacionalizar, como eu falo, justamente o próprio contrato de trabalho. E aí você assina o consentimento. E aí o empregado vai lá e questiona o vício no consentimento dele, porque afinal... Exatamente. Não, autorizações genéricas, elas são nulas. Não adianta eu ter um documento dizendo assim, eu, Vanessa Zigiati, autorizo o meu empregador a fornecer os meus dados pessoais e sensíveis a todo e qualquer terceiro que assim requeira. Porque efetivamente eu não estou sabendo qual é a finalidade dessa divulgação de dados, a proporcionalidade da utilização, o período em que esse terceiro vai ter o acesso à minha informação. Então, talvez esse termo genérico aí, ele precisa ser reavaliado agora. Deixa eu falar, não é genérico, ele é bem detalhado, mas prevê justamente as várias hipóteses e quais dados seus vão ser coletados e para as quais finalidades durante o período de contrato de trabalho. É uma política. É uma política, exato, mas você assina junto com o teu contrato de trabalho. Então, de partida, você sabe quais dados vão ser coletados e você dá o seu consentimento. Você não precisa toda hora ficar, que é a preocupação, você não precisa não sei se é a preocupação sua, toda hora pedir ou não, ou ficar com receio de pedir o consentimento. E o que acontece se ele não aceitar algum dos itens? Não é contratado, é demitido. Pode ser, como a gente falou, que a própria Pode ser, execução do pode contrato ser. de trabalho ela fica impedida em razão disso. Aí é uma opção do empregado. Não, por exemplo, vamos supor, na hora de você fazer a contratação, o colaborador lá, ele assina a autorização divulgando as informações dele como a agência do plano de saúde dele. Depois ele vem falar para você que ele quer revogar essa concessão que ele fez. Automaticamente você tem o direito de cancelar o plano de saúde dele? Porque o plano de saúde, ele advém muitas vezes de onde? De uma convenção coletiva. Né? Só que se pessoalmente o empregado ele tem a opção de não utilizar aquele benefício e ele não permite que você dê condições mínimas para que aquele contrato seja executado em relação a ele, o direito individual dele se sobrepõe à sua obrigação coletiva. Eu entendo dessa forma. Até entendo que você tenha que ter tudo isso documentado, porque depois, numa eventual ação trabalhista, você pode falar, a empresa me tirou o plano de saúde, eu era beneficiário. Mas tem que comprovar que ele divulgou essa autorização, que ele tinha concedido e que por isso o benefício foi cancelado. Exatamente. Tá? Então é o que a gente está falando aqui. Eu não preciso do consentimento para cumprimento de determinações legais indispensáveis ao cumprimento das obrigações trabalhistas acessórias. Então, nós temos lá uma série de obrigações, né? Junto à Caixa Econômica Federal, a gente tem que fornecer o CAGED, a RAIS, temos a CEFIP, temos agora toda a questão do E-Social. Então, nesse sentido, eu estou partilhando informações do meu empregado com órgãos governamentais, porque eu tenho uma determinação legal para fazê-lo, né? Temos outras situações concretas que acontecem, por exemplo, hoje a questão do sindicato, né? Antigamente, todo mundo sabe, nós tínhamos lá a questão da contribuição sindical obrigatória. Para que o processamento fosse realizado, qual era a praxe? A gente mandava para o sindicato uma cópia lá da RE, que é da relação de empregados, que vem a informação do empregado, alguns dados pessoais e a remuneração daquele empregado, porque a remuneração dele era a base de cálculo, o fato gerador para o cálculo da contribuição sindical. Hoje a contribuição sindical ela é facultativa, certo? Então eu já não tenho mais um supedâneo legal imediato para o fornecimento dessa informação para o sindicato, né? Então eu só posso fornecer para o sindicato em relação de empregados daqueles que optaram por contribuir lá com o pagamento da contribuição sindical. Muito bem. Aí o que acontece? O sindicato entra com uma ação contra a empresa pedindo a retenção dos valores. Estou compartilhando com vocês porque é um caso recente que nós tivemos aqui no escritório. Em primeira instância, sentença improcedente,
A lei diz que é facultativo, não temos obrigatoriedade. Uma turma aqui do Tribunal Regional do Trabalho tem um entendimento diverso deste. Entende o quê? Que a autorização coletiva legitima a empresa a fazer a retenção da contribuição sindical em favor do sindicato. E aí eu vou ter que fornecer o quê? Essas mesmas informações que não estão na lei, mas estão numa determinação judicial. Nesse caso, eu não posso deixar de cumprir a determinação do tribunal. Eu tenho que fazer. Então, a empresa ela tem um motivo, ela tem uma finalidade para partilhar esse dado do empregado com um terceiro, nesse caso que é o sindicato. Tá? Por isso que a gente colocou essa observação aqui. Então, sindicato hoje a gente tem que verificar o que ele está pedindo, por que ele está pedindo e se eu tenho motivo para fornecer. Tá? Não é o simples fato da pessoa ser representada por aquele sindicato, muitas vezes ela é representada e não é associada, então aí a gente ainda tem essa questão para verificar. Não é só porque o sindicato requer que ele é legítimo para receber, a gente tem que ver o fato gerador desse recebimento. Se eu tenho um respaldo na convenção coletiva, numa decisão judicial ou na própria anuência pessoal do empregado para divulgação desse dado. Tá? Então, Vanessa, nesse caso, por exemplo, hoje, quando o funcionário tem lá no próprio punho aquela declaração que ele está de acordo com fazer contribuição, desconto, lá mesmo ele já tem que autorizar o repasse dos dados dele para o sindicato. Isso. Porque muitas vezes o empregado ele não sabe isso, né? Ele fala, eu autorizo, mas eu autorizo o quê? O sindicato ele vai saber efetivamente quanto tempo de empresa eu tenho, qual é a minha remuneração atual, para que ele possa calcular o valor da contribuição. Tá? Aí também a Rita já colocou isso para vocês, o empregado ele tem direito de ter acesso a todos os dados que são contidos sobre ele no nosso sistema, então a gente está dando ciência para ele quais são os dados que eu estou coletando, o que efetivamente eu vou guardar e qual é a finalidade desses dados no meu banco, tá? Podendo requisitar quais dados sobre ele a empresa possui ou possui humanos e o que fez com esses dados após o uso dos mesmos, requerendo, quando da rescisão, que a empresa se desfaça dessas informações, mas aí nós temos aí algumas exceções, né? Por quê? Nesse sentido, na legislação do trabalho, nós temos algumas portarias, algumas normas regulamentadoras e também algumas questões em leis específicas que nos determinam a guarda de informações por um período de tempo, né? Então, por exemplo, informações de PCMSO, ASO, PRA, 20 anos. Temos a questão do fundo de garantia, que a prescrição é trintenária. Então, nós também podemos reter essa informação por 30 anos, porque isso tem previsibilidade legal. Aí, se você vai lá no Google, você joga assim, prazo de guarda documentos trabalhistas. Você vai achar hoje um monte de tabela, né? Aí tem assim, contrato de trabalho, prazo indeterminado. Folha de ponto, prazo indeterminado. Por que se diz prazo indeterminado? Porque a lei não nos dá um prazo. Ela não fala, né, especificamente por quanto tempo eu tenho que guardar isso. E aí onde que a gente vai se socorrer? Lá na Lei de Proteção de Dados, que fala para nós da finalidade. Então, nós temos a prescrição trabalhista, que é de 2 anos a contar da ruptura do contrato até o ajuizamento da ação, e também temos a prescrição quinquenal da distribuição da ação, conto 5 anos para trás, a prescrição na vigência do contrato de trabalho, 5 anos. Então, eu tenho fundamento legal para guardar essas informações por esse período de 5 anos, tá? O empregado ele saiu lá da minha empresa em 89, mas eu tenho até hoje aqui todo o arquivo dele aqui. Eu preciso de tudo isso que está lá? Essas informações que são relacionadas à saúde e segurança do trabalho, essa questão do ASO, do PPRA, do PPP, eu tenho supedâneo legal para isso. Agora, eu tenho o currículo dele do ginásio aqui guardado comigo desde 89. Eu preciso ter esse documento? Eu não preciso, porque efetivamente eu não tenho o que fazer com essa informação. E ali eu tenho dados pessoais dele. Então, nesse sentido também a gente tem que avaliar. Tá? A empresa, ela, por tudo isso que a gente está falando aqui, ela vai precisar elaborar ou revisar as suas políticas internas, definindo a forma de coleta, atualização, quem pode ter acesso àqueles dados pelos empregados, inclusive estabelecendo penalidades no uso indevido. Porque aqui fora mesmo a gente falou assim, poxa, mas como é que eu controlo o que o meu empregado faz
Como é que eu vou controlar, por exemplo, eu não deixo ele tirar um print da tela, ou eu não deixo ele mandar isso por e-mail, mas hoje todos nós temos uma super câmera na nossa mão, que é um celular, que eu vou aqui e tiro uma foto. Né? Como é que eu controlo isso? Você controla isso com políticas internas que se agregam ao contrato de trabalho do empregado. Então, a partir do momento que o meu empregado ele está orientado a utilizar aquela informação tão somente no âmbito da minha instituição para uma finalidade específica e ele faz uso disso de uma forma indevida ou por um meio indevido, ele está sujeito a penalidades, porque ele não está sendo disciplinado em relação a uma norma regulamentar instituída pelo empregador. Ele está sujeito a uma falta grave, a ter uma punição por uma falta grave cometida, tá? A gente tem lá no artigo 482 da CLT algumas figuras que possibilitam uma rescisão motivada do contrato de trabalho. E temos lá a figura da insubordinação, que seria, nesse caso aqui, quando eu deixo de observar uma regra empresarial agregada ao meu contrato de trabalho. Então, por isso é muito importante que hoje as empresas elas tenham políticas claras e específicas com relação ao tratamento de dados, principalmente por essa facilidade que a gente tem de divulgação de dados e a rapidez com que isso flui por aí, né? Então, eu preciso deixar claro, eu posso divulgar fotos de documento de empregado no WhatsApp? Não, eu não posso. Eu quero mandar uma ordem de serviço, por exemplo, para o meu gestor, para ele fazer alguma coisa em relação à equipe X. Eu posso fazer isso? É um celular corporativo? Quem vai ter acesso a essa informação? Não, é o celular da Vanessa com o celular do Ivo. Não, você não pode. E se você fizer isso? É mais fácil. É mais fácil, mas não é a forma adequada. É mais fácil, mas não é o que está no regulamento da empresa. Então, a partir do momento que o empregado age em desacordo com o regulamento empresarial, ele está sujeito a uma falta grave. E por isso que a gente fala que tem que haver uma conscientização e uma mudança de cultura, porque muitas vezes a gente tem a cultura do que é o mais rápido e do que é o mais fácil, mas isso pode nos causar uma série de problemas, especialmente pela regulamentação que nós temos hoje, tá? Um outro ponto que a gente trouxe aqui também de muita dúvida é com relação à coleta de dados biométricos, né? Muita gente hoje tem lá a anotação da jornada de trabalho por um REP, onde a pessoa coloca a biometria. Então, eu posso fazer isso? Eu posso ter esse dado armazenado aqui no banco de dados? Então, essa biometria ela também só vai poder ser realizada mediante o consentimento do titular para uma finalidade específica. Se a empresa ela tem, por meio de controle de jornada, esse sistema que determine essa forma de marcação, como a gente falou, no caso do empregado não autorizar, ele não se sujeitar a isso, infelizmente a execução do contrato de trabalho dele vai estar impedida, né? Então a gente tem que dar ciência para ele, que vai ser feito dessa forma, que essa digital, esse dado vai ser coletado e que isso vai ser utilizado pela empresa para essa finalidade de controle, tá? E aí a gente chega também na rescisão do contrato de trabalho, né? Como eu falei, tem toda essa questão. Então, esses dados que nós temos, previsibilidade legal de guarda por um determinado período de tempo, tudo bem, a gente tem como se justificar, vamos dizer assim. Mas nós temos no dia a dia, além das relações de trabalho, outras questões. Por exemplo, eu tenho o pessoal do marketing que fez uma ferramenta de treinamento online e foi feito um avatar desse gestor. Então, ele não vai lá pessoalmente, a gente mostra o vídeo com o avatar dele, a foto, a voz dele, como se fosse lá o bonequinho dele dando treinamento. Desliguei essa pessoa. Eu posso continuar utilizando esse avatar? Eu posso continuar utilizando essa voz? Porque, como a Rita colocou, isso também é um dado, né? Então, eu tenho que ter a anuência expressa dele para a continuidade da utilização dessa figura, dessa voz, ou eu tenho que cessar imediatamente a utilização com o encerramento do contrato de trabalho dele, tá? Eu estou dizendo isso, nós tivemos um caso concreto, exatamente nesse cenário que eu estou colocando aqui. E aí, mas ele trabalhava aqui, ele participou de todo o projeto, ele que desenhou o bonequinho, ele desenhou isso e autorizou isso enquanto ele tem uma relação de emprego comigo. A partir do momento que essa relação deixa de existir,
essa anuência também deixa de existir. Então, se eu não tiver uma autorização expressa para a utilização desse tipo de dado na minha fase pós-contratual, eu não posso utilizar, eu devo eliminar, tá? Terceirização de atividades, quando a empresa precisa cumprir lá as obrigações, eu preciso encaminhar cópia da folha de pagamento, cópia das contribuições pagas, enfim. Tudo isso vai decorrer do contrato e também a própria lei vai nos possibilitar essa utilização porque nós temos uma finalidade específica. O empregado ele vai ter ciência de que um terceiro vai ter acesso a esse dado para que o contrato de trabalho dele possa ser executado, tá? Então, o que é sempre muito importante, que o trabalho seja cientificado e, nesse caso, que a gente tenha a anuência expressa dele e consentimento para a divulgação desse dado para um terceiro, tá? Colocando para ele dessa forma, olha, para a execução do seu contrato de trabalho, atendendo ao cliente XYZ, no exercício da função de tal, é necessário que essa terceira pessoa tenha ciência dos seguintes dados, XYZ. Estou de acordo. Estou ciente, estou de acordo. Tá? Então vai poder, desculpa, vai poder entrar, compartilho da tua preocupação, porque nós temos o mesmo problema lá. Empresas agenciariam na verdade. E a nossa preocupação é o tratamento desse dado, né? Porque eu sou controlador e faço essa função para o outro agora, mas então aquele termo de contrato de trabalho, onde eu coloco, como ele mencionou, uma lista exemplificativa e não exaustiva, eu não posso já indicar isso, que ele já me autoriza, se ele participar de um projeto onde a necessidade exista de fornecer essas informações, porque eles não querem só isso, eles querem os exames médicos, uma série de pontos, não só sobre o CNPJ, mas sobre a pessoa física mesmo, que quer que comprove que o salário foi depositado. Desculpe. Olha, eu acho que sim, poderia a gente ter esse exemplo de documento aqui, como o colega falou, né? Porque aí o empregado ele vai ter a ciência de que todo esse tipo de dado ele necessita ser compartilhado para que o próprio contrato de trabalho dele seja executado. Então, nesse sentido, eu particularmente não entendo como uma utilização indevida, porque ele tem uma finalidade específica. Mas o teu direito legítimo do teu contratante, obviamente eu sempre tento recusar, mas eu acho que ele tem o direito legítimo de exigir essa documentação, se ele for demandado judicialmente por aquele empregado, ele tem ali uma implicação. Se você não cumprir, ele é solidário. Portanto, eu acho que... Ele tem o dever de fiscalizar. Exato. E aí, a gente também, é o que a gente está colocando aqui, que no próprio contrato, o contratante, que ele também se obrigue lá, como um encargo dele, de dar o devido tratamento a esse dado, de fazer a correta guarda desse dado e que ele se responsabiliza na hipótese de algum vazamento de dados ou utilização indevida que ocorra por qualquer dos prepostos do contratante. Né? Uma política ele adotaria no caso de vazamento. Exatamente, porque eu, como contratado, tenho a obrigação contratual de fornecer e tomei as minhas cautelas para que isso seja utilizado com a finalidade devida. E aquele que recebe acaba tendo esse encargo também, tá? Então aqui a nossa sugestão é que isso conste expressamente no contrato a ser firmado com esse tomador do serviço. E aí algumas dúvidas aqui, que na verdade a doutora Rita até já acabou explorando algumas delas com vocês, mas que também são coisas do dia a dia que a gente vê que acontece. Empregado que tem acesso a dados de outros empregados, o que fazer? Então, como eu coloquei aqui, colocar para esse empregado que, como preposto da empresa, ele só pode manusear essa informação com uma finalidade específica na execução da atividade dele relacionado ao contrato de trabalho daquele que nos fornece o dado, tá? De repente, posso divulgar para alguém do meu grupo, como eu coloquei aqui anteriormente. Não, ele só pode se utilizar dessa informação com finalidade específica dentro da instituição, tá? O que aqui a gente recomenda fazer? Fazer essa política que ele tem ciência da obrigação e da penalidade a qual ele está sujeito caso ele não atue em estrita observância ao regulamento da empresa com relação a essa questão, tá? Mandei um e-mail equivocado, mandei a informação
informação de um para outro, enfim, ele efetivamente pode causar um vazamento de dados, né? Nesse ponto é importante dizer que o empregado, quando ele tem algum prejuízo material, ele tem um direito de resposta do empregador no âmbito da Justiça do Trabalho, como a gente falou, porque eu, enquanto empregado, estou agindo em nome da pessoa jurídica, mas o ofensor, vou colocar assim, ele como pessoa física, ele também pode responder tanto no âmbito civil como no âmbito criminal pelas condutas pessoais que ele comete. Então isso é importante dizer também, que o prejuízo é da empresa, mas o prejuízo também pode ser dele no âmbito da pessoa física, tá? E a empresa, inclusive, ela tem o direito de regresso em relação àquele ofensor, se efetivamente eu tive que pagar uma indenização por dano material ou moral lá na Justiça do Trabalho em razão da conduta de um preposto meu. E muitas vezes as pessoas não têm essa ideia, né? Ela não toma esse cuidado porque vai sair só do bolso da empresa, mas o meu bolso pode ser atingido também. E quando as pessoas têm ciência do que pode doer no bolso, o comportamento muda. Então isso é muito importante. E não é só o bolso, né? A questão criminal não é bolso. Sim. É muito mais relevante na minha opinião. É verdade. No caso dos aprendizes, se é necessário ter um consentimento específico por pelo menos um dos pais ou responsáveis autorizando a coleta de dados. A lei, ela fala em criança, né? Ela usa a expressão criança. Criança lá pelo ECA é até 12 anos. Mas aqui, adotando um posicionamento conservador, por ser um menor, que depende da autorização dos pais, a gente também entende prudente que os pais, no momento da contratação, também autorizem da mesma forma a divulgação de dados, da mesma forma que o empregado maior, tá? A exceção ao requerimento de dados pessoais sensíveis, uma questão que a gente vê é a contratação do empregado PCD, né? Porque, efetivamente, ele precisa ter uma determinada condição física ou intelectual para que ele seja considerado como um trabalhador que se configura para fins de cota legal. Então, nesse caso aqui, a empresa ela pode requerer sim esse dado sensível relacionado à saúde, condição física, condição intelectual. Essa é a exceção que a gente vê em relação à lei de proteção de dados com a legislação trabalhista hoje, em razão da cota legal que a gente precisa cumprir, tá? Envio de e-mail equivocado para a pessoa mônica, foi, como eu falei aqui, o prejuízo é esse vazamento de dados. Então, tanto a empresa pode responder, mas pessoalmente o responsável pelo vazamento de dados também tem responsabilidade. E a grande questão é, essa lei ela vai ser aplicada só para os novos contratos de trabalho que eu firmar lá na frente, ou ela já vai valer agora? Então, o que a gente entende? Que a partir do momento em que ela é estabelecida, ela se aplica para todos, porque a lei não faz exceção, né? Ela não tem uma previsibilidade de exceção, apenas daqui para frente. Como a gente falou, no âmbito da Justiça do Trabalho específico, até nesse momento, nós não temos uma legislação específica para isso. Então, a nossa orientação aqui é que a empresa adote uma postura conservadora e já atualize os seus documentos, a sua forma de coleta de dados e a forma de manuseio desses dados de acordo com a legislação que já está aí. Vanessa, no caso você entende, por exemplo, os contratos novos já vão vir com essas observações. Os contratos que já estão em vigência, eles teriam que ser regularizados? Isso, nós entendemos por um aditivo contratual Aos contratos anteriores. aos contratos anteriores. Tinha uma pergunta aqui. Em relação à questão que você colocou de jovens aprendidos, né? No trabalho, isso é gerenciado por um terceiro. Um parceiro que é responsável pela relação contratual. Como funciona nesse caso? Eu tenho que exigir do meu parceiro? Você pode exigir do seu parceiro, mas nesse caso, o vínculo de emprego do menor aprendiz não é com a sua empresa diretamente, é com ele. Então, ele teria que ter esse cuidado de receber a autorização para que ele pudesse passar para você. Eu posso exigir que ele tenha esse cuidado? Você pode exigir. Ou as duas partes. Ou as duas partes. Pessoal, obrigado por terem vindo. Vamos ficar à disposição para vocês, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais o tema. Ficamos à disposição de todos. Obrigada. Eu esqueci de falar que a gente vai
Obrigada a você.